abrir suas Bíblias. Salmo 40, versículos 6 a 8. Salmo 40, versículos 6 a 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não os requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Em Efésios, capítulo 1, versos 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Vamos uma vez mais rogarmos ao Senhor juntos para que nos dê sua luz, sabedoria, revelação, todo equipamento, queridos irmãos e irmãs. Nós precisamos para que esse final de semana não seja um final de semana de conferência apenas, mas que o Senhor, pela sua infinita fidelidade a nós, seu povo, e a Ele mesmo, ao seu próprio nome, Ele venha nos surpreender com a sua presença, com o derramar do seu Espírito, com um falar profundo aos nossos corações. Vamos orar juntos ao Senhor. Querido Pai Celestial, que povo bem-aventurado nós somos. Tu nos deste o teu maravilhoso Filho, e não nos negará com ele nenhuma coisa. Tu nos deste o teu melhor. Graciosamente com ele nos tem dado todas as coisas. Ó bendito Espírito Santo, nós te honramos por quem tu és e oramos a ti para que nos conduza nos caminhos da palavra que tu inspiraste. Sabemos que só tu, ó bendito Espírito Santo, podes interpretar a palavra que tu sopraste. Por isso, vem e visita a tua igreja. Revela-nos mais as belezas do Senhor Jesus. Revela-nos mais a face bendita de amor do Pai. Abre com a palavra os nossos olhos. Nós nos confiamos, bendito Senhor, às tuas mãos. Ajuda-nos, equipa-nos. Confiamos no teu ministério, ó Santo Consolador. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como nosso irmão já disse no início, na abertura, nós temos entendido com muita clareza ser um claro encargo do Senhor este tema tão sublime e importante: a pessoa e obra do Espírito Santo. Cremos com tudo que há nos nossos corações que o Senhor tem desejado ardentemente restaurar não apenas a visão, mas também a experiência
no que concerne a esse assunto do bendito Espírito Santo. Nós sabemos que esse assunto em si mesmo é alvo de tanta controvérsia. Mas não é único por isso. Satanás rangeu seus dentes durante os 500 primeiros anos da história da igreja para procurar arrebatar verdades sublimes, sem as quais nenhum de nós estaria aqui hoje, porque o evangelho teria se perdido. Uma delas é a verdade da bendita pessoa do Espírito Santo. Mas, irmãos, embora nós sejamos muito gratos ao Senhor pela sua imensa fidelidade em ter usado homens e mulheres de maneira tão magnífica para preservar esta verdade doutrinária da bendita pessoa e obra do Espírito Santo, reconhecemos que o Senhor tem requerido algo de nós, na nossa geração, que vai além da questão de uma visão e uma compreensão bíblica, sólida, consistente a respeito do Espírito Santo. Temos entendido que o Senhor deseja introduzir sua igreja numa realidade mais plena e mais profunda no que diz respeito ao Espírito Santo. Muitas vezes, só de mencionarmos esse assunto, o ministério do Espírito Santo, nós vemos como que dardos voando, os dardos da direita, os dardos da esquerda, porque há tanta controvérsia nesse assunto. Pois, irmãos, desde o início nós vamos dizer, e digo isso em meu próprio nome, no nome dos outros irmãos que irão compartilhar aqui, esse realmente não é o encargo que o Senhor colocou nos nossos corações, entrarmos nessas controvérsias. Mas há um profundo anseio no nosso espírito de que o Senhor possa nos surpreender com o seu próprio espírito durante esse final de semana. De uma maneira particular, de uma maneira profunda, de uma maneira muitas vezes sem palavras, mas que haja uma testificação profunda no nosso interior, de que nós podemos entrar, tocar a realidade espiritual que muitas vezes nem mesmo conseguimos explicar. Creio que isso está contido em parte do que o Senhor quis dizer quando Ele disse: o Espírito sopra onde quer. Não sabes de onde vem. Esse não sabes muitas vezes nos inquieta muito, porque nós queremos saber tudo. Não sabes de onde vem e nem para onde vai. Mas nós podemos não somente ver, mas também podemos entrar naquelas realidades espirituais que o Espírito Santo toma de Cristo e traz a nós. Esses dois verbos maravilhosos o Senhor Jesus usou na sua conversa com Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver. Primeira palavra. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Ver, entrar. São duas palavras maravilhosas que dizem respeito ao ministério do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós seríamos cegos. Mas se Ele abrisse os nossos olhos colocando uma mesa maravilhosa para a nossa visão, o Cristo de riquezas insondáveis, isso ainda não seria suficiente. Porque se você tomar um pobre cego e de alguma maneira abrir os seus olhos, dar um banho nele, levá-lo para sua casa, servir um banquete maravilhoso, e ele olhar aquilo, mas não puder entrar, talvez era melhor que ele ficasse onde estava. Mas o Senhor não nos chamou para isso. O bendito Espírito Santo que nos faz ver é o mesmo que nos faz entrar. Se você examinar com cuidado a sua Bíblia, porque é assim que ela tem que ser examinada, sempre, e você buscar a palavra revelação no Novo Testamento, e procurar entender o que significa revelação. Uma das menções nós acabamos de ler, Efésios 1:17. Espírito de sabedoria e de revelação. Então, se você examinar o contexto dessas palavras, dessa palavra que aparece em muitos lugares, 1 Coríntios 2:10, Deus nolo revelou pelo Espírito, e muitas outras menções, você vai chegar à seguinte conclusão: o Espírito Santo é aquele que abre uma lacuna no reino
da realidade espiritual contida em Cristo e traz isto até nós. Isso é o que a Bíblia chama de revelação. Não é um privilégio nosso, irmãos? Não foi carne nem sangue quem te revelou. Foi o que o Senhor disse para Pedro. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas de sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Revelação. É um privilégio que nós temos por sermos propriedade do Senhor. Revelação é uma abertura no reino da realidade espiritual reunida na pessoa de Cristo. Isso é revelação. Antes nós não víamos nada. Então o Espírito Santo abre. E nós podemos ver a realidade espiritual contida em Cristo e entrar nela. Então que privilégio nós temos. E essa é a nossa oração, Senhor. Que nós tenhamos um final de semana que, quando concluído, nós podemos dizer assim: nós vimos, mas também nós entramos. Nós tocamos o Senhor, e o Senhor nos tocou. E nós fomos ajudados, e o Senhor nos conduziu ao arrependimento, e o Senhor nos falou profundamente ao coração. E o Senhor revelou mais das suas demandas para as suas assembleias. E nós então vamos sair daqui, nós temos inscritas aqui mais de 30 localidades diferentes, do norte ao sul do país. Nós poderemos voltar para as nossas localidades, considerando diante do Senhor de que Ele tem tido demandas para as suas assembleias. Demandas sérias. Mas, irmãos, como disse Agostinho, aquele tão conhecido pai da igreja, disse assim: Senhor, concede-me o que Tu ordenas e ordenas o que quiseres. Ele compreendeu o significado da habitação do Espírito Santo. Que tudo aquilo que o Senhor demanda de nós é Ele que nos dá, que nos disponibiliza na pessoa do Espírito Santo. Então, irmãos, quando nós cantamos, vem e visita a tua igreja, não é um mero cântico, não são meras palavras. Há um clamor no nosso coração que o Senhor visite a sua vinha nesses dias. Porque, irmãos, quanto a igreja tem carecido. Irmãos, quantas conferências nós temos participado. Eu não sei contar em quantas conferências eu já fui, nem me arrisquei. São inúmeras. Desde que eu era um adolescente. Inúmeras conferências. Como nós temos necessidade que o Senhor visite a sua igreja. De uma forma profunda, poderosa, restauradora. Que nos revele mais de Cristo. Que nos introduza, em especial, em níveis de arrependimento mais profundos. Para que então o Senhor tenha campo para fazer o que quer fazer em nós. Ele deseja fazer tanto em nós. Mas a primeira demanda dele para nós é arrependimento. Das 7 cartas às 7 igrejas, 5 delas. Arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Lembra-te onde caíste. Oh, irmãos, que o Senhor nos dê esse coração nesse final de semana. E que Ele venha pela sua fidelidade, ao seu nome, à sua igreja, ao seu reino, ao seu testemunho. Ele venha nos surpreender. Sabe qual é o desejo do nosso coração? É que nós pudéssemos experimentar uma casa de Cornélio nesse final de semana. Onde o Espírito Santo viesse sobre nós, e nós calássemos as nossas bocas e nos assentássemos. E Ele nos interrompesse, como que dizendo: pare de falar, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. Esse é o nosso desejo. Então, irmãos, nós queremos cooperar com o Senhor no serviço da palavra. Para que até onde o Senhor quiser nos usar nesse final de semana, com a sua palavra, Ele tenha liberdade de nos usar. Mas que saibamos todos nós estamos nas mãos do bendito Espírito Santo, para que Ele venha fazer o que Ele quer fazer. Esse assunto é tão extenso. E como nós falamos, nosso foco não é, em primeiro lugar, doutrinário. Mas nosso foco é, acima de tudo, buscar algo do significado bíblico, da realidade espiritual contida nessa experiência relacionada à habitação, à plenitude, ao gozo, ao testemunho do Espírito Santo na vida da igreja. Esse é o nosso encargo. Então que o Senhor possa nos conduzir nisso, irmãos, com clareza. Que nós nos mantenhamos diante dEle em uma grande petição nesse fim de semana, para que seja assim.
Nós trouxemos aí um grande caderno. E acho que você vai usar. Muitos textos vão ser citados, se assim o Espírito Santo nos conduzir e permitir. Não é? Mas se nós pudéssemos escrever só uma folhinha, uma página desse caderno que nós trouxemos, mas pudéssemos colocar na outra página uma grande exclamação, não seria maravilhoso. Lembra aquele ó do Salmo 133? Lembra como começa aquele salmo? Aquele salmo começa com um ó e um grande ponto de exclamação. Ó. Porque aquele ó fala tudo. Não é? A respeito de quem o Espírito Santo é, no cabeça exaltado, descendo pela barba, até a hora das suas vestes, você se lembra? Ele começa com ó, que ó maravilhoso. Essa doxologia. É isso que nós temos que desejar como igreja, porque de doutrina nós estamos abarrotados. Então que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. Vamos então abrir nossas Bíblias em alguns textos inicialmente. Aliás, acho que o melhor que nós fazemos agora é não abrir nossas Bíblias. Vamos caminhar pela Bíblia sem abrir a Bíblia. Quando nós pensamos sobre a bendita pessoa do Espírito Santo, a primeira atenção que nos é chamada é a respeito da bendita pessoa do nosso Senhor Jesus. Porque, irmãos, Mateus capítulo 1, verso 20, o Senhor fala com José e diz assim: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O Espírito Santo estava ali, preparando de uma maneira maravilhosa um veículo humano para o Verbo eterno. Esse veículo humano, Deus encarnado, se chamaria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. O bendito Espírito Santo, no que concerne à vida do Senhor Jesus, esse será nosso foco hoje, nesse primeiro período, essa relação Espírito Santo e Cristo. Esse é o nosso foco hoje à noite. Então nós vamos ver rapidamente, como um preâmbulo apenas, o que o Espírito Santo, qual o significado do Espírito Santo na vida humana do Senhor Jesus. E vamos fazer isso de forma bem panorâmica e vamos dar um segundo passo com a ajuda do Senhor ainda nessa noite. Então, de forma bem panorâmica, o primeiro passo do Espírito Santo relacionado à pessoa de Cristo foi esse que acabamos de citar, Mateus 1:20. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então nós lemos no Salmo 40, o texto que nós lemos no início, o Senhor aplica essas palavras a Ele mesmo, essas palavras são aplicadas a Ele mesmo, porque elas são citadas em Hebreus, capítulo 10, se você quiser conferir, versos 5 a 7, são uma citação exata do Salmo 40, de 6 a 8. Salmo 40, de 6 a 8, Hebreus 10, de 5 a 7. Compare esses textos. Você vai ver que o texto de Hebreus vai dizer que essas palavras, obviamente, claramente, profeticamente, se aplicam ao nosso Senhor Jesus. Sacrifício e ofertas, ele falando ao Pai, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. E aí nós vamos fazer uma analogia entre essas duas passagens e ver que maravilhoso. Porque enquanto o Salmo 40 diz assim: dentro em meu coração está a tua lei, e agrada-me fazer a tua vontade. Foi isso que o Espírito Santo estava preparando ali no ventre de Maria, este tipo, falando assim com toda reverência, este tipo de veículo maravilhoso, no qual dentro do seu coração estaria a lei do Senhor, a palavra do Senhor. E toda a satisfação desse homem seria fazer em tudo a vontade do Pai. Agrada-me fazer a tua vontade. Então assim o Espírito Santo começou sua obra, na pessoa do Senhor Jesus. Por que estamos citando isso? Porque tudo que foi verdadeiro com relação a Ele, deve ser verdadeiro com relação a nós. Preste atenção num princípio importante aqui. 1 Coríntios 15, 49. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, Adão, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Se referindo ao último Adão e ao segundo homem, que é o Senhor Jesus. Então o Espírito Santo está trabalhando em nós com qual finalidade? Para trazer a imagem do que é celestial, do novo homem celestial. O Senhor Jesus foi o novo homem celestial pessoal. E a igreja é o novo homem celestial corporativo.
Este novo homem da nova criação, que tem o Senhor Jesus como cabeça, a igreja como corpo. Então, o trabalho do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus é um protótipo. E o que foi feito na vida do Senhor Jesus, pelo mesmo Espírito, é desejado que seja feito em nossas vidas. Que maravilhoso, irmão. Então, também dentro do nosso coração, esse é o desejo do Espírito Santo, inscrever a sua lei. Agrada-me fazer, ó Pai, a tua vontade. Isso com relação a Ele. Vamos lembrar com relação a nós. Imprimirei nas suas mentes as minhas leis. Isso é dito com relação a quem? Ao Senhor Jesus ou a nós? A nós. A mesma coisa com relação ao Senhor Jesus. Imprimirei as minhas leis nos seus corações. Quanto ao Senhor Jesus, no meu coração está a tua lei. Quanto a nós, nos seus corações as inscreverei. E eu lhes serei Deus, e eles me serão povo. Ah, irmãos, que privilégio. Por isso, nosso Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele disse a Maria Madalena: não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai. Isso era algo exclusivo da relação deles, o Pai e o Filho. Mas agora não mais. Depois da ressurreição do Senhor Jesus, nós poderíamos dizer o nosso Pai. E nós poderíamos dizer o nosso Deus. Graças ao Senhor. O Senhor Jesus transformou Maria Madalena numa mensageira maravilhosa, não é? Tudo que os apóstolos vieram entender e a escrever depois, podemos dizer, estava ali contidos em 2 frases, depositadas no coração de Maria Madalena, que resume todo o Evangelho e todo o propósito do Senhor para a igreja. Subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. São 2 linhas. A linha da filiação, meu Pai, vosso Pai. E a linha do sacerdócio, meu Deus e vosso Deus. Essas 2 linhas percorrem toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Qual é o propósito de Deus? Ter uma família de filhos semelhante ao seu filho e um reino de sacerdotes que possam servi-lo em espírito e em verdade. Filiação e sacerdócio. Essa foi a mensagem de Maria Madalena. Então, irmãos, assim como o Senhor Jesus começou, o Espírito Santo começou, na vida do Senhor Jesus esse trabalho, assim ele iniciou conosco. E o que mais ainda podemos dizer panoramicamente? Vamos pular agora 30 anos. O Senhor Jesus vai ao Jordão, após 30 anos. Irmãos, o Jordão é uma sepultura. A sepultura do Jordão. Sabe o que significa o Jordão? Significa que o nosso Senhor Jesus ali, mesmo sendo o que ele era, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele receberia, e quão solene é isso, irmãos, porque nós tantas vezes, tendo recebido o Espírito, não vemos com clareza o que o Senhor deseja para nós. O Senhor Jesus foi nascido do Espírito, foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria, um corpo preparado pelo Espírito, mas agora ele entra no Jordão e o Espírito desce sobre ele. Para quê, irmãos? Se ele já foi concebido pelo Espírito, se ele já era habitado pelo Espírito, porque o Espírito precisava descer sobre ele. Ó, que o Senhor nos ajude a ver com mais clareza o que ele tem desejado para nós como igreja. Porque nós também já recebemos o Espírito. Mas sim, é desejo do Senhor que seu Espírito desça de forma viva, nova e fresca sobre a sua igreja. Por isso nós cantamos: vem, visita a tua igreja. Sem tua graça ela murcha ficará, sem vigor, vivifica, vivifica. Oh, irmãos, como nós precisamos ser recuperados nisso. Será que nós temos entendido assim e clamado assim ao Senhor? Será que esse tem sido o anseio, o anelo dos nossos corações? Então ali foi o nosso Senhor, na sepultura do Jordão. Por que sepultura? Porque a partir dali, experimentando aquela presença soberana em forma corpórea de uma pomba vindo sobre o cordeiro, que par maravilhoso, a pomba encontrando o seu repouso na cabeça do cordeiro, então aquela voz do céu: este é o meu filho amado, nele eu tenho o meu prazer. O que o Senhor Jesus experimentou ali? Nós vamos ousar dizer assim: o Senhor Jesus experimentou uma consciência mais profunda de 2 coisas: quem ele era e qual era o seu chamamento. Qual era o propósito para o qual ele veio. Por que nós sabemos? Porque a voz do céu foi ouvida assim: tu és o meu filho amado. Então o Senhor Jesus recebeu uma testificação mais profunda de quem ele era
tu és o meu filho. Quem pode conceder a nós essa profunda testificação? Somente o Espírito Santo. Por isso ele é chamado na Bíblia de o Espírito de filiação, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos os filhos de Deus. Agora, o que você tem pensado sobre isso? Que era necessário que essa testificação acontecesse de forma profunda, de forma transformadora, de forma que afetasse realmente as nossas vidas, somente 10, 15, 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, quando nós nos convertemos, esse é o desejo do Senhor? Nós sabemos que não. Então a palavra de Deus vem nos dizer assim, andai no Espírito. Se vivemos no Espírito, se nós já estamos no Espírito, Gálatas 5:25 diz, se vivemos no Espírito. Romanos 8:9 diz, nós estamos no Espírito, mas é algo mais do que estar e do que viver. Andai no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, irmãos, creio que o Senhor tem desejado nos ajudar a ver com clareza qual é o ministério do Espírito Santo para com a sua amada igreja. E nós possamos então ter essa petição profunda nos nossos corações. Senhor, eu quero aprender a andar no Espírito e o significado de uma vida cheia do Espírito. Então, irmãos, embora o nosso Senhor Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, e Deus não deu a ele o Espírito por medida, você se lembra? Porque ele foi concebido pelo Espírito, habitado pelo Espírito, mas lá na sepultura do Jordão, o Espírito veio sobre ele. Porque ele recebeu uma convicção mais profunda de quem ele era, Filho eterno do Pai eterno, agora encarnado. E também uma consciência mais profunda da sua missão. Que ele era o grão de trigo que, caindo na terra, veio para morrer. E não para multiplicar pães, expulsar demônios ou fazer muitos milagres. Mas veio para morrer. Então essa testificação ele recebeu por causa da descensão do Espírito Santo sobre ele. Isso é uma lição muito profunda para nós. E a partir dali, o que aconteceria? O Senhor Jesus viveria a sua vida em uma extrema, completa dependência do Pai, para que essas duas coisas fossem profundas verdades nele. Porque nosso Senhor Jesus aprendeu em toda a sua vida humana a seguir essa liderança do Pai pelo Espírito. Então, a partir daquela sepultura do Jordão, o Jordão foi um marco, porque a partir dali, baseado naquela testificação, tu és, e baseado na convicção do Senhor quanto à sua missão, o Messias, o Cristo, o que ele veio fazer, então ele viveria a sua vida em uma extrema dependência dessa relação com o Pai Celestial pelo Espírito Santo. Então, agora vamos chamar a atenção de novo para essa nota do Espírito relacionada a Cristo aqui. O Espírito Santo desceu sobre ele e imediatamente depois tanto Lucas quanto Mateus, os dois no capítulo 4, Lucas e Mateus, vão dizer que Jesus, depois do Jordão, onde o Espírito desceu sobre ele, ele foi guiado, presta atenção na palavra que Lucas usa, guiado. Romanos 8 diz, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Você viu de novo a relação? Isso se refere a nós. Agora, quanto ao Senhor Jesus, Lucas 4 diz, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto, ou no deserto. A citação de Lucas. O Espírito guiou o Filho de Deus para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Ministério do Espírito Santo. Colocando o Senhor Jesus à prova. Quanto mais aquele incenso era exprimido, provado, triturado, mais o Pai recebia aroma suave. Isso foi o Espírito Santo quem fez. E depois, irmãos, em poucos versículos, Lucas 3:22, quando o Espírito Santo é mencionado descendo sobre o Senhor Jesus como pomba, até Lucas 4, verso 19, uma pequena passagem, o Espírito Santo é citado muitas vezes. Se me lembro bem, 5 vezes. Ele desce sobre a cabeça de Jesus, ele conduz o Senhor Jesus ao deserto, ele faz Jesus retornar do deserto para Galiléia a terceira vez, no poder do Espírito Santo é dito, ele retorna para Galiléia, depois é dito que ele abre o livro da lei, ele vai para Nazaré, entra em Galiléia, vai para Nazaré, em Nazaré ele entra na sinagoga ele pede para ler o rolo do livro. E ele abre o rolo do livro, e em Isaías 61, ele lê assim, o Espírito do Senhor está
sobre mim, pelo que me ungiu. Oh, irmãos, que maravilhoso. Ele não poderia dizer isso 2 anos atrás, você percebe? Embora tenha sido habitado pelo Espírito, o Espírito estava nele. Foi o Espírito quem preparou aquele corpo, aquele veículo humano. Mas ele não podia dizer isso 2 anos atrás, ele teria que dizer agora. Porque essa foi a sua experiência no Jordão. Oh, irmãos, o Senhor abre os nossos olhos. O Espírito Santo já habita em nós. Mas o que ele tem desejado fazer conosco, sua igreja? Descer sobre nós, renovar-nos, nos introduzir a muito mais do que nós temos alcançado até aqui. Ver, entrar. Aqueles que já estão no Espírito, andando no Espírito. Aqueles que já estão entendendo o que é viver no Espírito, agora andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então que o Senhor abra os nossos olhos para isso, irmãos. Que nunca achemos que essa questão de uma profunda experiência espiritual no que concerne ao Espírito Santo é algo estático. Porque não é. Estejai sendo cheios do Espírito. É a tradução literal de Efésios 5,18. Estejai é um imperativo, não é uma opção. Estejai, sendo, é um gerúndio, é um contínuo. Não é estático, é dinâmico. Estejai sendo continuamente cheios do Espírito. Irmãos, muitas vezes nós temos muitas palavras, porque nós temos pouco do Espírito. Tentamos fazer, falar, convencer, produzir, entender, porque nós temos tido pouco do Espírito. Então, quando nós fazemos esse paralelo entre a ação do Espírito Santo na vida de Cristo e a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós temos um paralelo maravilhoso. Vamos concluir esse paralelo rapidamente. Sabe o que diz Hebreus 9? Hebreus 9 diz assim, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. De novo o Espírito Santo. Ele não apenas gerou o veículo humano no ventre de Maria para o Verbo eterno. Ele não apenas desceu sobre a cabeça de Jesus no Jordão, conduziu-o para o deserto, trouxe do deserto, ungiu nosso Senhor para todo o seu ministério, mas ele ainda fez mais do que isso. Ele sustentou a vida do Senhor Jesus para experimentar o horror da cruz do Calvário. Onde ele teria que dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Então a única explicação para que esse homem, não se esqueça que ele é homem, ele pudesse suportar isso, é o Espírito Santo. Por isso Hebreus 9,14 vai dizer, pelo Espírito eterno. Ele a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Mas a história também ainda não terminou. Nosso Senhor Jesus foi obediente até a morte de cruz. E ele oferece a sua vida. Mas ele não se ressuscita. Embora ele tivesse poder para isso, porque ele disse que ninguém tiraria sua vida, ele espontaneamente a daria, e que ele tinha poder para entregá-la e também tinha poder para recuperá-la. Ele o disse, mas ele não o fez, porque nosso Senhor foi submisso até na morte. Então seu corpo permaneceu no túmulo, até quando? Diz a palavra de Deus, que pelo Espírito de Deus, ele foi levantado dentre os mortos. E Romanos 8, 9 e 10 diz que esse mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, vivificará os nossos corpos mortais. Oh, irmãos, que maravilhoso. Essa é a ação do Espírito Santo do Senhor no que concerne ao nosso corpo. E nós temos que tomar cuidado para não limitarmos isso apenas à segunda vinda do Senhor. Porque nós podemos já experimentar algo da vivificação do Espírito do Senhor nos nossos corpos já, agora. Tanto no aspecto psíquico, mental, quanto até mesmo no aspecto físico. Por que nós sabemos disso? Nós estamos sendo românticos aqui? Não, nós estamos sendo bíblicos. 2 Coríntios 1, Paulo diz assim, não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos veio na Ásia, na Acaia, porque foi muito além das nossas forças. Veja o que Paulo diz. Mas isso aconteceu para que nós crescêssemos no Deus que vivifica os mortos. Você viu o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, eu experimentei algo na Acaia que esse corpo não poderia aguentar.
Mas eu entendi, eu compreendi, eu criei, experimentei, eu entrei na realidade espiritual desse Deus que vivifica os mortos. Amados, nós estávamos há algum tempo atrás, no feriado de junho, um mês atrás. Aquele feriado chamado Corpus Christi. Nós estávamos no sul com alguns irmãos. E durante o intervalo foi passado um pequeno testemunho, num vídeo, muito impressionante, de um homem, um russo, não sei se alguns irmãos já viram, não me lembro do nome dele, numa prisão comunista. E esse homem ficou lá, um cristão, um irmão nosso, e ele estava sendo objeto de pesquisas, como fizeram os nazistas com seres humanos. E eles tomaram esse irmão e eles colocaram numa noite, numa cela, impossível de se passar uma noite. A temperatura era de quase menos 30 graus. Então eles quebraram o vidro da cela, que era de certa forma protegida, não era com grades. Então o vídeo mostra, ilustrando o fato, eles quebraram aquele vidro para que aquela pessoa ficasse exposta àquele frio com o mínimo de roupa. Apenas roupa para cobrir sua nudez e mais nada. Uma túnicazinha. E aquele irmão começa então a clamar ao Senhor naquela prisão, dizendo: Senhor, eu sou teu. E confio em ti, de todas as maneiras. Confio em ti para a vida, confio em ti para a morte. Mas se é desejo do Senhor que eu experimente algo do significado, do poder vivificador do Senhor no meu corpo, então me ofereço para isso. E ele então clamava ao Senhor. E, irmãos, ele começa a relatar na sua experiência que o seu corpo foi sendo paulatinamente aquecido, e aquecido, e aquecido, e aquecido. E quando chegou pela manhã, aquele médico, um coronel médico, ele entrou naquela cela e ficou impressionado. E ele tomou aquele prisioneiro, estava fazendo experiência com um grupo de prisioneiros, ele era um deles, e ele tomou aquele prisioneiro muito irritado e disse: você vai embora daqui, nós não queremos você aqui. O Deus que vivifica os mortos. A mesma experiência que o apóstolo Paulo teve. Nós sabemos quantos os santos do Senhor têm tido na história da igreja. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a compreender. Graças ao Senhor, porque Ele tem dado um desejo real nos nossos corações de realmente experimentarmos tudo o que Ele depositou em Cristo pelo Espírito a nós. E nunca limitemos isso, amados irmãos, a nenhuma esfera. Porque isso é verdade quanto ao Espírito, isso é verdade quanto à alma, isso é verdade quanto ao corpo. O Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda. Não diz após a vinda, mas até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E fiel é o que vos chama, Ele também o fará. Por que Ele não tem feito mais? Porque o princípio espiritual é: seja feito conforme a tua fé. Ele não tem feito mais por causa da nossa pouca fé. Nossa oração é: Senhor, aumenta-nos a fé, para que nós possamos realmente experimentar tudo que Ele já pôs em Cristo e que é nosso, comunicado a nós por causa da habitação e unção e liderança do bendito Espírito Santo. Então, irmãos, fechando parênteses, nosso Senhor se ofereceu na cruz ao Pai pelo Espírito Eterno que o capacitou. Hebreus 9,14. Foi ressuscitado pelo Espírito de Deus que o ressuscitou dos mortos. Ascendeu ao trono, recebe do Pai a promessa do Espírito e derrama sobre a igreja esse seu Espírito. Nós vamos entrar nesses detalhes agora. Vou deixar que você vá fazendo esse paralelo por você mesmo. E se o Senhor permitir, numa outra reunião, voltamos um pouco mais nisso. Do significado desse derramar do seu Espírito. Mas apenas para colocar em uma frase, sem entrar por enquanto em mais detalhes. Ele foi derramado, o Espírito Santo, para trazer para nós tudo o que pertence a Cristo. O que Cristo é, o que Cristo tem, e um detalhe mais aqui, o que Cristo obteve. O Senhor obteve muita coisa. Hebreus 1 diz assim que Ele herdou um nome que está acima de todo nome. Porque Ele está se referindo ao Jesus humano, ao homem que foi aprovado, ao verbo encarnado, que foi testado.
Então ele, como filho eterno, ele é herdeiro de todas as coisas. Mas como homem, ele foi provado, ele cresceu, ele foi tentado, então ele se tornou herdeiro de um nome que está acima de todo nome. Ele herdou um nome mais excelente do que o dos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Então o Senhor Jesus obteve algumas coisas por causa da sua obediência, que antes não pertenciam a ele, porque ele era o Verbo eterno, mas não encarnado. Mas agora na sua encarnação e na sua vida humana ele obteve algo como homem. Então é isso que o bendito Espírito Santo vem trazer a nós, porque nós somos homens. Então o Espírito Santo vem habitar em nós para nos comunicar tudo que Jesus é, tem e obteve. Então a ênfase bíblica em que nós recebemos o Espírito do seu Filho, como diz Gálatas 4 e João 7, quando fala que esse Espírito que desceu sobre nós é o Espírito do Jesus glorificado. O Espírito não foi dado ainda naquele tempo de João 7, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Mas depois que ele foi, nós recebemos esse Espírito do homem glorificado. E é esse Espírito que então tem nos suprido, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. O Verbo eterno, o Filho eterno, não tinha um corpo antes dessa encarnação. Mas agora sim ele tem um corpo. E nesse corpo ele viveu, e nesse corpo ele venceu, e nesse corpo ele foi ungido, e baseado nessa obediência ele recebeu a promessa do Espírito, mas recebeu não para ele mesmo, mas recebeu para derramar. Então, irmãos, que necessidade a nossa. Abre bem a tua boca e eu a encherei, diz o Salmo. Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. Abra o nosso desejo, abra o nosso coração, dizendo, Senhor, quero mais. Não quero experiências espalhafatosas. Quero aprender o que significa o tocar do teu Espírito, o ser renovado no teu Espírito, o tocar ao Senhor através do teu Espírito. Que oremos ao Senhor que desejamos níveis mais sérios, mais consistentes de arrependimento. O quanto a igreja tem carecido disso, irmãos. Nós dizemos que o Senhor Jesus é nossa cabeça, como assembleias, mas na prática nós agimos de forma tão desordenada tantas vezes, não é assim? Que demonstra que o Senhor não é nosso cabeça, que na verdade a cabeça são as boas intenções, não é? A cabeça é o bom senso. Não é verdade, irmãos? Precisamos admitir isso diante do Senhor, para que o Senhor então tenha real lugar para visitar-nos como igreja. Então, por enquanto, vamos concluir aqui esse pequeno paralelo. Espírito Santo e o Jesus, o Verbo encarnado, o Jesus humano. E eu queria seguir com os irmãos, nesse tempo que nós temos, um pouco mais, iniciando pelo menos hoje, pelo menos 4 aspectos. Eu quero citar aqui um por um, para que os irmãos possam levar isso para casa e orar ao Senhor, e meditarem com mais tranquilidade aos pés do Senhor. 4 aspectos, pelo menos, dessa relação entre o Espírito Santo e Cristo, mas não agora o Espírito Santo e o Cristo durante a sua vida terrena. Mas agora a relação entre o Espírito Santo e o Cristo celestial. O Cristo vencedor, o Cristo que está no trono. Qual o significado da pessoa, da habitação do Espírito Santo aqui na igreja relacionada ao Cristo que está no trono? Qual a relação entre um e outro? Cristo no trono, o Espírito na terra. Então vamos ver um pouquinho dessa relação. Há alguns versículos muito chocantes sobre esse assunto, que nós precisamos examinar com diligência aos pés do Senhor. Então vamos começar por João capítulo 14. Nós não vamos nos deter nesses versículos. Nós vamos apenas fazer 2 destaques rápidos aqui. O primeiro, João 14:16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Essa palavra tem um significado muito amplo, muito mais que o Consolador. Fala do ministério do Espírito Santo em pelo menos 7 aspectos, a fim de que ele esteja para sempre convosco. Essa palavra outro, que vem antes da palavra Consolador, também sei que é do conhecimento, pelo menos da maioria dos irmãos. Ela é uma palavra que na língua original denota outro, mas é outro da mesma qualidade. Não é um outro diverso, não é um outro diferente. A palavra específica na língua original é para denotar um outro da mesma qualidade. Então essa é a nota importante aqui. E o verso 18. A promessa do Senhor: não vos deixarei órfãos, quem está falando é Ele, mas eu
voltarei para vós outros. Sabe o que nós costumamos fazer com esse texto, no versículo 18? Nós temos uma tendência a mistificar isso muito grande. Nós tomamos esse versículo 18, nós interpretamos assim, nosso Senhor prometeu para os seus discípulos que ele morreria e que ele voltaria, e quando ele disse para vós, é um vós simbólico, é um vós que inclui aquele vós, que inclui também nós, então se refere à segunda vinda do nosso Senhor. É a conclusão que nós chegamos. Mas, irmãos, eu creio que isso é forçar o texto. Eu creio que o que o Senhor quis dizer no versículo 18, aqui, de João 16, foi o que ele disse em Mateus 20, nos últimos versículos, aliás, Mateus 28, perdão, os últimos versículos do Evangelho de Mateus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, lembra-se? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Agora escute, presta atenção. E eis que eu mesmo, é o Senhor que está falando, estou convosco. Quem era o convosco? Nós estávamos lá, irmãos? Não. Ele está falando para um grupo muito específico. E dizendo, eu estarei convosco. Quando? Todos os dias. Mas nós sabemos que depois que o Senhor ressuscitou, depois que ele ascendeu, ele não voltou para aqueles discípulos. Ele ainda permanece no seu trono. Sim? Mas por que ele pôde dizer, eu estarei convosco todos os dias? Por quê? Porque eu vos enviarei um outro Consolador. Então é muito claro. Então essa é a primeira atenção que nós temos que ter chamado aqui. Vamos colocar assim em uma frase. Primeiro aspecto. O Espírito Santo, nós podemos dizer assim, ele é como que uma extensão da personalidade de Cristo. Ah, irmãos, isso é admirável. O Espírito Santo é, por assim dizer, uma extensão da personalidade de Cristo. Então nosso Senhor pode dizer, eu estarei convosco, porque Ele enviaria outro, então da mesma qualidade, para estar com eles, o Espírito da verdade. Que o mundo não conhece, o mundo não pode conhecer, porque o mundo não o recebeu, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Se referindo ao Pentecostes que viria. Então essa primeira relação importante. Há 2 versículos que eu gostaria de citar dentro desse primeiro item, que são de muito valor, se nós vermos com cuidado e com atenção. Realmente impactantes. Para podermos pensar, orar, meditar sobre eles e pedir que o Senhor nos abra os olhos com mais clareza. Vamos repetir então essa assertiva aqui. O Espírito Santo é, podemos dizer, uma extensão da personalidade do próprio Cristo. Vamos ver 2 versículos agora. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Vamos observar a relação aqui. A próxima frase diz, o último, Adão, porém, não foi feito. Qual é a palavra agora? É. Então não perca essa diferença, porque ela é imensa. O primeiro homem, Adão, foi feito, mas o último Adão é Espírito que dá vida, ou Espírito vivificante. Irmãos, não há dúvida que esse versículo estabelece uma relação estreita, uma identificação entre quem? Entre esse que é chamado de último Adão, e quem é ele? É o Jesus ressurreto. Não é apenas o Jesus, você deve dizer que é o Jesus ressurreto. Porque se você disser que é o Jesus, você pode estar se referindo ao Jesus quando encarnado. Mas esse texto não está se referindo ao Jesus quando encarnado, o seu ministério terreno. Está se referindo ao Cristo celestial, ao Senhor vitorioso, vencedor, entronizado. Então diz que esse último Adão é Espírito vivificante. Então o texto, em primeiro lugar, faz uma identificação clara entre o Jesus ressurreto e o Espírito divino. Por isso nós falamos, o Espírito Santo é, por assim dizer, uma extensão da personalidade de Cristo. Porque se não fosse assim, como nós poderíamos ter esse versículo? O último Adão é Espírito vivificante. Não é? Você compreendeu? O que aconteceu com o primeiro Adão, o primeiro homem? Foi feito por quê? Porque o Senhor Deus formou com as suas mãos aquele boneco de pó da terra. E diz o texto de Gênesis 2, verso 7, que ele soprou
nas suas narinas o fôlego. A palavra hebraica lá para fôlego, traduzida como fôlego, é espírito, ruach. Ele soprou nele o espírito, ou fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então ele foi feito alma vivente. Agora, quanto ao Senhor Jesus, lembre-se então, último Adão, depois da sua obra consumada na cruz, não antes. Então o último Adão é espírito que dá vida. Agora nós temos que ser muito cuidadosos aqui. Porque não é nova a linha doutrinária, digamos assim, na história da igreja. Isso aconteceu há muitos séculos, antes de acontecer de novo no século XIX, que dizia que Jesus Cristo, depois que morreu, depois que ressuscitou, depois que ascendeu, a palavra que eles usavam era o Cristo evaporado. Sabe o que eles queriam dizer com Cristo evaporado? Que depois que ele morreu, ressuscitou e ascendeu, ele foi processado. Ele foi transformado para ser então derramado sobre nós como Espírito Santo. Essa palavra como está completamente errada, inadequada, e isso é mesmo uma heresia. Porque Jesus Cristo não evaporou. E porque Jesus Cristo não foi processado. E nem foi transformado no Espírito Santo. O que é dito é que o Senhor Jesus, quando Ele derrama o seu Espírito, que é um com Ele em essência, o que Cristo é, o Espírito é, onde Cristo está, o Espírito está, tudo que Cristo tem está no Espírito, porque é o Espírito de Jesus Cristo. Você lembra que Coríntios 2 diz assim, ninguém sabe as coisas do homem, as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, ninguém sabe as coisas próprias do homem, senão o Espírito do homem, seu Espírito que nele está. Então todas as coisas próprias de Cristo estão no Espírito de Cristo. Então Gálatas 4 vai dizer, porque vós sois filhos, Deus enviou para os vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Seu Filho não deixou de existir. Seu Filho, o Espírito do seu Filho. Pessoas distintas, por um lado, em um aspecto. Mas por outro lado, um único Deus indivisível. Então por isso é tão importante, irmãos. O Espírito Santo é uma continuidade. E vamos ouvir isso com cuidado. Porque nós estamos falando com reverência, para não misturarmos as coisas. Cristo não se tornou o Espírito. Cristo não se tornou o Espírito. Cristo derramou o seu Espírito. E o seu Espírito tem unidade com Ele. O que Ele é, o seu Espírito é. O que Ele tem, o seu Espírito tem. Quando Ele derrama seu Espírito, Ele derrama a si mesmo no seu Espírito. Então que derramamento maravilhoso esse. Tudo que o cabeça exaltado no trono é. Por isso aquela figura do Salmo 133 e de Atos 2:33. Recebeu do Pai a promessa do Espírito, o óleo sobre a cabeça, e derramou isso que vedes e ouvis. Porque o Espírito Santo é quem toma tudo que é de Cristo e aplica e traz para aqueles que creem. Então, verso 45, a identificação entre o Jesus ressurreto e o Espírito divino. Por isso é dito o último Adão, que é o Jesus ressurreto, ele é Espírito vivificante. E nós podemos dizer que se formos estudar essa palavrinha na língua original, você pode traduzir lá acertadamente como tornou-se. E por isso, alguns, embasando-se nesse texto, dizem que o Cristo ressuscitado já não é. Porque o Cristo ressuscitado foi transformado no Espírito Santo. Porque aí você pode traduzir tornou-se. Compreendeu? Então o Cristo, o último Adão, tornou-se Espírito vivificante. Ele deixou de ser e tornou-se Espírito vivificante. Mas isso vai contra o ensino de tudo mais na Bíblia. Só o livro de Hebreus diz 4 vezes que o Senhor Jesus está sentado à destra do trono da majestade nas alturas. E nós haveremos de vê-lo como Ele é. Ele não está evaporado, mas Ele derramou o seu Espírito. Ele está antes entronizado e derramou o seu bendito Espírito. Então essa identificação é muito importante. Mas nós vamos para uma frase ainda mais difícil. Abra 2 Coríntios capítulo 3, por favor. 3,17. Graças ao Senhor, porque essa frase é difícil. Graças ao Senhor. Porque ela é muito maravilhosa, muito cheia de conteúdo. Escute com atenção. 2 Coríntios 3,17. Abra sua Bíblia e leia. A primeira frase. Ora, o Senhor, o que diz aí? É o Espírito. Você diz, eu estava certo então. Depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, ele evaporou.
Ele se tornou no Espírito, porque o Senhor é o Espírito. Percebeu aí o problema? Mas graças ao Senhor por essa frase, irmãos. Poderia estar escrito assim. O Espírito Santo poderia ter dito assim: ora, o Senhor enviou o Espírito. Aí seria uma frase tão fácil de nós entendermos. Nós sabemos que é assim. Mas quando o Espírito Santo quer reforçar o significado dessa identificação, então foi por isso que ele usou essa frase, dizendo: ora, o Senhor é o Espírito. Ou enquanto isso fala aos nossos corações. Deixe eu citar um exemplo, os irmãos procurarem entender. Nós teríamos muito menos problemas se o Senhor Jesus tivesse pegado o pão e tivesse dito assim: isto é um símbolo do meu corpo. Aí nós não teríamos quase problema nenhum. Mas ele tomou aquele pão e disse: isto é o meu corpo. Aí nós temos todo tipo de problema. Então nós temos duas escolas, as duas grandes escolas. Aí os eruditos vão entrar em ação, não é? E vão dizer assim: não, ele é. Ele não diz que é, então ele é. Então quando nós comemos o pão, nós estamos comendo o corpo de Cristo. E essa é a transubstanciação. Não é assim? Mas não é isso que a Bíblia ensina. E outros dizem assim: não, vocês estão malucos. Isso não é nada mais do que um simples pão. Um simbolismo, um memorial, um ritual. Que nós aí praticamos para lembrar do Senhor. Aí nós caímos para o outro extremo. Porque quando o Senhor Jesus disse: isto é o meu corpo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que por causa, escute isso, irmão, por causa da ação, da presença do bendito Espírito Santo em nós, ele usaria elementos comuns que não iam se transformar em nada além do que eles são. É pão e é vinho. E continua sendo pão e vinho. Mas por causa da presença do Espírito Santo que traz realidade espiritual do reino, então aqueles que pela fé, aí a fé tem que estar presente, porque se não há fé, então não tem significado. Tudo que não provém de fé é pecado. Nós podemos comer o pão e beber o cálice pecando. Mas então se nós tomamos o pão e bebemos o cálice sem fé, então a fé é a substancialização das coisas que se não veem. E o Espírito Santo é aquele que traz até nós, pela fé, a realidade espiritual daquilo que é. E quem é? O Senhor Jesus. Então ele vai dizer assim: quem come a minha carne. Você vê que os próprios discípulos dele não puderam ouvir isso? Disseram: mas nosso Senhor é tão exagerado quando ele fala. Duro discurso esse. Não foi assim que eles reagiram? E nós também reagimos assim. Quando nós ouvimos essa frase: isto é o meu corpo. Este é o cálice da nova aliança. Oh, que maravilhoso, irmãos. Não é que a coisa se transforma. A questão é a realidade espiritual, que nós tocamos pela fé e por causa da presença de quem? Do bendito Espírito Santo, que traz a realidade de tudo que Cristo é. Por isso quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Porque não é símbolo apenas. Não é para nos trazer à luz memória apenas. É a realidade espiritual. Quem não nascer de novo não pode ver. Quem não nascer de novo não pode entrar. E é o Espírito Santo quem faz isso. Então, irmãos, que linda frase essa aqui. Ora, o Senhor é o Espírito. Quanta implicação tem isso? Se o Espírito Santo no meio de nós não for honrado, então nós perdemos a realidade do Senhor. Se o Espírito Santo não for obedecido, então nós perdemos a realidade de comunhão com o Senhor, porque o Senhor é o Espírito. Então há uma identificação entre o Jesus ressurreto e o Espírito divino. Que coisa maravilhosa é essa, irmãos? Então o versículo continua. E onde está o Espírito do Senhor? Para que nós vejamos que há uma distinção. Você viu? Há o Senhor e há o Espírito. Por isso há o Espírito do Senhor. Distinção, duas pessoas. Mas o Senhor é o Espírito. Graças ao Senhor. Só mesmo o Espírito Santo poderia ter esse equilíbrio tão maravilhoso para expressar essa verdade. Então, irmãos, a questão de andar no Espírito não é uma opção para a igreja. A questão de honrar o Espírito não é uma opção para a igreja. Sabe o que aconteceu? Essa internet, por um lado, é um problema sério, né? E circulam coisas por aí que tantas vezes nos deixam de boca aberta. Me lembro, há meses atrás, um e-mail, não sei de onde veio, mas dizia assim, que alguma coisa estranha tem acontecido no meio do povo de Deus. Que nós temos sido ensinados por alguns, no meio do povo de Deus, a orarmos ao Espírito Santo. E que isso não é bíblico. Não existe oração ao Espírito na Bíblia. Orar ao Espírito não é bíblico. Amados, orar ao Espírito
O Espírito não só é bíblico, como é necessário orarmos a Ele. Dizemos, ó bendito Espírito Santo, nós te pedimos que venha sobre nós. Nós te pedimos que abra os caminhos da Tua palavra para nós. Nós te honramos porque Tu és Deus. Nós te pedimos, revela-nos quem Cristo é. Nós estamos orando ao Espírito Santo, para que Ele nos conduza, para que Ele abra a Sua palavra, para que Ele nos dê mais luz. Nós não só podemos, nós devemos orar ao bendito Espírito Santo. Porque Ele é Deus. É Deus que foi dado a nós em Cristo Jesus. Então, irmãos, esse é o primeiro aspecto importante. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o verso 18 continua assim, e todos nós. O que Ele veio fazer conosco? Porque Ele e Cristo são tão um. Da mesma maneira como o Senhor Jesus disse, eu e o Pai somos um, nós podemos dizer, Jesus e o Espírito também são um. Então Ele diz, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, Jesus. E somos transformados nessa imagem, nessa glória, por alguém que faz duas coisas em nós. Faz contemplar, porque é Ele quem faz ver, e faz entrar. Então, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. De glória em glória. O versículo termina assim. Como pelo Senhor, diz uma tradução, vírgula, o Espírito. Enfatizando de novo essa identificação. E outras versões dizem, pelo Espírito do Senhor. Porque essa frase é difícil de traduzir, como nós falamos. Porque está dando uma profunda identificação. Então vamos levar isso mais uma vez, irmãos, seriamente aos pés do Senhor. Nosso Senhor não está no trono olhando para a sua igreja. O que é que a sua igreja tem de melhor para fazer? Mas Ele está no trono e nos deu do seu Espírito, que habita em nós, para fazer tudo em nós. Fazer ver, convencer de pecado, conduzir ao arrependimento, inspirar, revelar, equipar. Que coisa maravilhosa. Vivificar, consolar, dar suporte. O ministério do Espírito Santo. Nossos irmãos, com a ajuda do Senhor, têm encargo de compartilhar esse assunto também nesses dias. Os outros dois irmãos. Graças ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a ver isso, irmãos, com olhos bem abertos. Deixe eu sugerir rapidamente para os irmãos os outros 3 elementos que nós falamos. A segunda coisa que gostaria de destacar. Vamos ter que passar mais rápido sobre elas, mas suficiente para você levar diante do Senhor e meditar. Segunda verdade. O Espírito Santo é, aqui na terra, na prática, o Cristo reinante. Guarde isso. O Espírito Santo é, aqui na terra, na prática, o Cristo reinante. O Senhor reinante. Então Pedro pode dizer assim na sua epístola, santificai a Cristo, veja, Cristo como Senhor nos vossos corações. Como nós podemos fazer isso? Cristo Jesus está sentado no trono, à destra de Deus. Como nós podemos santificar Cristo? Você vê que não diz santificai o Espírito? Você vê que diz santificai Cristo? Como Senhor nos vossos corações. Por que nós podemos fazer isso? Por causa do ministério do bendito Espírito Santo. É Ele quem traz a realidade do senhorio que Cristo obteve, aquele que está à destra de Deus, até nós. E de novo, então, a implicação. Se nós não honrarmos ao Espírito Santo, não poderemos experimentar o senhorio de Cristo. Amados, vamos tomar cuidado aqui. Realidade espiritual. Nós podemos abrir nossas portas. Nós podemos ter reunião semanal. Nós podemos partir o pão. Nós podemos ministrar a palavra. Nós podemos ter reunião de mutualidade. Nós podemos ter tudo. Mas se nós não tivermos uma atmosfera de vida real, que tem honrado o Espírito de Deus em nós, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Então nós deixaremos de experimentar a realidade espiritual do senhorio de Cristo na vida das suas assembleias e nas nossas vidas pessoais. Irmãos, isso é uma tragédia. Porque nós poderemos continuar nos movendo. E continuamos fazendo as coisas. E tentamos pregar o Evangelho. E tentamos fazer o melhor que podemos no serviço uns aos outros. Nos relacionamentos. Na vida conjugal. No evangelismo. No partir do pão. Na adoração. Mas não experimentamos essa condução do Senhor reinante
entre nós. Por quê? Porque tem havido barreiras para o Espírito Santo. Há muitas delas. Amanhã à noite nós vamos falar sobre algumas delas. Sobre essa distinção entre o espiritual e o carnal, segundo a Bíblia. São muitas barreiras. E nós precisamos levar essas barreiras diante do Senhor. Não só como indivíduos, mas como assembleia. Em oração corporativa. Nós precisamos dizer, Senhor, julga-nos como assembleia. Porque sabe, irmãos, se o Senhor não nos julgar agora, Ele vai nos julgar na sua vinda. Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos, para verdes se estáis na fé, se é que já não estáis reprovados. 2 Coríntios capítulo 13. Não é uma opção, é uma ordenança da palavra. Examinai-vos, provai-vos, para ver se vocês estão na fé, se não estão reprovados. Porque nosso Senhor Jesus, quando voltar, Ele vai chamar suas assembleias diante dEle, para que nós sejamos medidos. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Nos dê sim um santo incômodo. Nós temos carecido demais desse incômodo profundo em nossas vidas. Pais, mães, filhos, irmãos, assembleias. Precisamos desse incômodo. Precisamos sair desse berço esplêndido em que temos estado tantas vezes e irmos aos pés do Senhor. Senhor, nós não temos compromisso com nada, nós não temos compromisso com ninguém, nosso compromisso é com o Senhor. Então nos ajuda a ser para Ti. Passa o Teu fogo no meio de nós, elimina o que não é Teu. Fala para nós o que tem desagradado o Senhor nas nossas vidas, para que nós experimentemos o Senhor reinante no meio da Assembleia. Oh, irmãos, isso precisa ser uma verdade para nós. Queria citar um verso, um só, para podermos avançar com mais rapidez, sobre a importância desse segundo ponto. Repetindo a ele, o Espírito Santo é o Senhor reinante nas suas Assembleias. Nunca nos esqueçamos disso. 1 Coríntios 12:3, para ilustrar esse princípio. Claro que há muitos outros versos, mas nós precisamos seguir, então vou citar só esse. 1 Coríntios 12:3 diz assim: ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz o quê? Que Jesus é anátema. Palavra forte essa, significa maldito. Agora, olha o final do verso. Por outro lado, ninguém pode dizer, o quê, irmãos? Vamos prestar atenção aí? Que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. De novo, nós podemos enfrentar um problema aqui. Sabe qual é? Literalizar a palavra. Então nós falamos assim, então nós já descobrimos a maneira de estar no Espírito e de andar no Espírito. Basta nós falarmos, Jesus é o Senhor. Ou Senhor Jesus. Como alguns têm entendido. Alguns têm dito isso. Se nós ficássemos falando Senhor Jesus o dia inteiro, nós estaríamos no Espírito o dia inteiro. Alguns interpretam assim esse versículo. Você sabia? Mas não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Vamos pôr em outras palavras? É o Espírito Santo, e só Ele, quem estabelece o senhorio de Cristo nas nossas vidas e na vida das suas assembleias. Esse é o ponto. Por favor, me permitam repetir, irmãos. É o Espírito Santo quem vem estabelecer o senhorio de Cristo na vida das suas assembleias. Então, se ele for negligenciado, se ele for apagado, se ele for resistido, se ele for entristecido, não teremos o Senhor reinante na vida das assembleias. Porque ninguém pode dizer que Ele é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Que séria colocação é essa, irmãos? Quão sério é isso? Ele precisa ser honrado. O irmão Martin Lloyd Jones, deixa-me citar isso para os irmãos. Ele é reconhecido, notadamente, como um pregador, vamos colocar aqui entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, um pregador calvinista. Ele é chamado assim, Martin Lloyd Jones. Né? Está ali no pináculo da pregação chamada calvinista. Sabe o que Martin Lloyd Jones diz, num dos seus escritos? Que nós temos tido como igreja tanto temor, palavras dele, tanto temor do sobrenatural, do incomum, e temos tanto apreço pelo decoro, pela disciplina e pela ordem,
que nós temos sido culpados de apagar o Espírito Santo. O que você acha dessa frase, irmão? Agora, cuidado como você escuta isso. Porque então a igreja não tem ordem, nem disciplina, nem decoro. Ora, Coríntios 14 diz, tudo seja feito com decência e ordem. Mas a questão, irmãos, é onde está a nossa ênfase. É o que nós queremos. Nós queremos a ordem ou se nós queremos o Espírito Santo da ordem. Compreendeu? Se nós queremos a disciplina ou se nós queremos o Espírito Santo que disciplina. Isso faz toda a diferença. Então, que maravilhoso ouvir essa palavra dos lábios desse irmão. Porque ele é um porta-voz da chamada doutrina reformada. Martin Lloyd Jones. Se você quiser a referência, um precioso livro dele, chamado Alegria Indizível. Só existe em inglês. Maravilhoso livro. Sobre a questão da habitação, da presença, da liderança do Espírito Santo. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a ver esse segundo ponto. Ninguém estabelece o senhorio de Cristo no meio de nós, só o Espírito Santo. Ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser honrado, ele precisa ser obedecido, para que então a Assembleia se mova no Espírito Santo. Em tudo que ela faz, em tudo que ela fala, no serviço, nos relacionamentos. Oh, irmãos, como o Senhor deseja nos conduzir assim, não é? Céu na terra. Passando por todas as aflições, passando por todas as tribulações. No mundo tereis aflições, mas nós somos como aquele céu na terra. Aquela lagoa serena. Quando você olha para aquela lagoa calma, numa noite de céu estrelado, você vê o céu na terra. Essa é a igreja. Nós devíamos fornecer esse testemunho. Então, terceiro aspecto. O Espírito Santo, ele é o poderoso veículo da vida de liberdade que nós temos em Cristo. Também só vou citar para os irmãos onde estão as passagens. Você vai fazer sua pesquisa pessoal, por favor. Gálatas 3 e Gálatas 5. Leia esses dois capítulos com muito cuidado, dentro deste foco. O Espírito Santo é o poderoso veículo da vida de liberdade que nós temos em Cristo. Nós vamos ter tempo, é claro, para falar um pouco dessa palavra liberdade, mas uma nota pelo menos eu quero deixar com os irmãos. Muito tem sido dito em torno dessa verdade hoje em dia no meio da igreja. Liberdade. Sabe por quê? Muitos têm deixado muitos tipos de cativeiros diferentes. Vamos chamar de religiosos, vamos chamar de institucionais, de religião formal. Então o que nós temos visto? Que a grande maioria dessas pessoas que têm saído, a palavra de ordem para elas é liberdade, mas sabe qual a grande perda? O que tem sido entendido é muito mais liberdade de do que liberdade para. Nós não fomos libertos de apenas. Nós fomos libertos de para sermos libertos para Ele. Para conhecermos o real senhorio de Cristo em nossas vidas. Então Gálatas 3 e Gálatas 5 têm lições maravilhosas sobre esse fato de que o Espírito Santo é o veículo da vida de liberdade que nós temos em Cristo. Por isso, andai no Espírito. Cristo não nos libertou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como vamos experimentar essa liberdade? O Espírito Santo é o veículo da vida de liberdade que nós temos em Cristo. Então, uma relação linda que você vai ter que estudar por você mesmo. Em Gálatas 3, que diz assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Justificação, que bênção maravilhosa. Mas ela é só a porta. Ela é só o começo. Então diz assim: para que a bênção de Abraão... Qual é a bênção de Abraão? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A bênção de Abraão é a justificação pela fé. Não é? Agora escute o que ele fala. Para que a bênção de Abraão, justificação pela fé, chegasse aos gentios, nós. Escuta. A fim de que pela fé recebêssemos o Espírito prometido. Não é maravilhoso, irmãos? Pela fé recebêssemos o Espírito prometido. Então ele continua assim: vós fostes chamados à liberdade. Porém não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Você viu? Está dizendo que nós temos liberdade em Cristo. Agora, como nós vamos compreender isso aqui? Como nós vamos desfrutar essa verdadeira liberdade? Só tem um caminho. Recebendo o Espírito prometido, primeiro, recebendo, é a primeira palavra, mas logo em seguida em Gálatas 5 diz assim: andai no Espírito, e jamais satisfareis a cobiça da carne.
Irmão, você já recebeu o Espírito? Se você é um cristão, você tem que dizer com toda segurança, sim. Porque aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo é o selo de que nós somos propriedade do Senhor. Então você já recebeu o Espírito? Amém? E agora? Não temos mais nada a esperar? Nosso Senhor Jesus disse assim para aqueles que já receberam o Espírito. João 20, ele ressuscitou. João capítulo 20, versos de 20 em diante. Ele ressuscitou, se colocou diante de seus discípulos, soprou sobre eles e disse o quê? Recebei o Espírito Santo. Você acha que eles receberam ou não? Sim. Quando o Senhor Deus, em Gênesis 2, soprou sobre aquele boneco feito do barro, o espírito de vida, o fôlego de vida, ele recebeu vida ou não? O homem foi feito alma vivente. Quando o Senhor Jesus diz, recebei o Espírito Santo, nós recebemos ou não? Eles receberam ou não? E o que o Senhor disse para eles mesmos? Esperai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que aconteceu em Jerusalém, em Atos 2? E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então coloque essas duas coisas juntas. Não apenas recebei o Espírito Santo, mas todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ah, que o Senhor nos ajude a ver isso, irmãos, com mais clareza. E agora a última colocação, para concluirmos. O Espírito Santo é aquele que toma tudo o que Cristo é, já falamos, agora vamos colocar isso aí literalmente, nessa quarta assertiva aí. O Espírito Santo é o único que toma tudo que Cristo é, tem, fez e fará, e comunica àqueles que creem. O Espírito Santo, repetindo, é aquele que toma tudo que Cristo é, tem, fez e fará, e comunica aos santos. Vamos citar um versículo e vamos encerrar. Efésios 1, 10 e 11 diz assim, escute isso, que o propósito de Deus é fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Não é assim? Em Cristo. Agora escute o verso 11, na sequência, Efésios 1, 11. Lá diz assim, nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Vamos traduzir isso de outra maneira. Vamos parafrasear esse verso 11. Assim, escute bem. Esse versículo está dizendo para nós o seguinte, em tudo o que um dia pertencer a Cristo, nós temos garantida uma participação. Por que nós sabemos? O início do verso diz, nele nós fomos feitos herança. E esse é o significado. Tudo que é de Cristo, tudo que Cristo participa, tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que Ele ganhou na cruz do Calvário, o que Ele fez na cruz já consumado, o que Ele ainda fará na sua segunda vinda, e em tudo isso nós temos garantida uma participação. Por quê? Se você continuar versos 12 e 13 desse capítulo, Efésios 1, sabe o que vai dizer? Que nós temos isto garantido porque nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nós crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O qual é o quê? O penhor. Significa primeiro pagamento, a garantia, a certeza de estar na sua mão. Você já recebeu o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude. Abra os nossos olhos. Por que será que nós estamos morrendo de sede na beira da fonte? E vivendo uma vida tão pequena diante de tanta grandiosidade, tanta riqueza. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Senhor, abra os nossos olhos. E que Ele nos dê realmente um final de semana onde nós experimentemos. Encheu a casa onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Nós que já recebemos o Espírito Santo. Senhor, nos ajude, irmãos. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade e amor para conosco. Ó Senhor amado, como o Senhor é magnífico. Nós adoramos-te, ó bendito Espírito Santo.
porque Tu vieste trazer para nós tudo que Cristo é, tudo que Cristo tem, fez, fará. Senhor, que povo bem-aventurado nós somos. Ó Senhor, mais uma vez, nossa oração a Ti como Assembleia é que o Senhor encha essa casa com a Tua presença nesses dias, Senhor. E nós que já recebemos Teu Espírito, sejamos cheios do Teu Espírito, Senhor. Entremos numa realidade espiritual mais profunda, mais significativa e toquemos mesmo que as orlas das Tuas vestes. Ajuda-nos, Senhor. Nós nos entregamos a Ti para que o Senhor cumpra isso em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.